Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking. Hoje eu conversei com uma mulher que é um exemplo para mim de como é possível viver o seu propósito. Giovanna Conde é sócia fundadora da Youngers, uma empresa que nasceu com a visão de reduzir as desigualdades e a missão de apresentar, de maneira clara e simples, um caminho para a mudança. A sede da Youngers fica numa comunidade em Curitiba, em um coworking chamado Le Favé. Giovanna, em 2021, foi indicada ao Prêmio de Empreendedorismo Social pela XP Investimentos e como figura pública pela Associação Comercial do Paraná. É uma pessoa com muita experiência e muito conhecimento para compartilhar. O episódio ficou sensacional. Bem-vindos ao podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido, desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Networking. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Networking. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo nas redes sociais e eu posso dizer que ela mudou meu conceito sobre propósito. Ela é sócia fundadora da Youngers, uma empresa social que oferece cursos de empregos e negócios para comunidades carentes. Bom, Giovanna Conde, é um prazer muito, muito grande ter você aqui no nosso podcast. Ai, que legal, Fernando, o prazer é todo meu. Então, a primeira pergunta já não é uma pergunta tão fácil de ser respondida, ainda mais para você que tem uma história longa, uma trajetória bem com bastante história para contar para a gente, mas eu queria te desafiar a contar toda essa tua trajetória, toda a sua experiência de vida em apenas 49 segundos. Será que você consegue? Vamos tentar. Vamos lá, então. Tá. 1, 2, 3 e valendo. Valendo! Valendo, né? Eu nasci numa família muito boa de vida, né? E pude estudar em escolas muito boas, garantir uma educação muito boa, que consequentemente foi uma vida profissional muito boa. Só que nesse ponto, eu acabei olhando para a sociedade e pensando, tá, e daí, o que eu estou devolvendo para a sociedade que tanto tinha feito por mim? E aí, com uma ideia na cabeça e um propósito nas mãos, surgiu a Youngers. O plano era a gente ajudar outros jovens que não tinham tido a mesma educação ou o mesmo background que eu a entrar no mesmo mercado de trabalho aonde eu já estava. Só que, ao longo do tempo, esse mercado foi se fechando para pessoas com menos instrução, com menos educação, né? E a gente precisou olhar para esses jovens talentosos, responsáveis, capazes e conversar com eles que tal ganhar dinheiro enquanto seu emprego formal não vem. E aí a gente começou toda uma conversa de empreendedorismo e a Youngers começou a preparar esses jovens para usarem os seus dons e talentos de volta para suas próprias comunidades, abrindo negócios. De 2018 até aqui, a gente teve pelo menos uns 300 negócios abertos por causa da nossa metodologia e eles juntos, acumuladamente, já jogaram quase 2 milhões de reais na economia das comunidades locais, né? Então, isso tem feito muita diferença na vida deles, da família deles, da comunidade deles e, é claro, de todo mundo que vive disso, né? Então, hoje eu estou aqui. É um empreendedorismo de impacto mesmo, então. Isso. Mudar uma vida que muda várias outras vidas. É efeito borboleta na veia. E como que foi o início da Youngers? Você trabalhava em que área e você teve ideia de mudar totalmente de carreira? Como é que foi? É que o meu marido, ele é faixa preta de jiu-jitsu. E desde que a gente se casou há 20 anos atrás, ele sempre deu aula de jiu-jitsu para os jovens e crianças da Vila Torres. Então a gente já se relacionava com a vila. Eu sou da área de TI. Então eu estudei Ciência da Computação na Federal, Sistemas de Informação na PUC. Quando a gente foi se relacionando com a vila, a gente perguntou para eles, mas escuta, o que a gente pode fazer a mais aqui, além do esporte? E eles que trouxeram para a gente precisa de dinheiro para pagar os boletos. Daí não tem segredo, né? Se precisa de dinheiro, então vamos trabalhar de alguma forma. Aí foi assim que a gente foi desenhando os serviços que seriam prestados para a comunidade. E faz quantos anos que vocês começaram esse projeto? A Youngers vai completar 10 anos em setembro. Dia 6 de setembro faz 10 anos que a ideia, o conceito da Youngers nasceu. Nós completamos 7 anos morando na Vila Torres e agora a gente está completando 4 anos com o Le Favé, funcionando no modelo que ele tem hoje.
Le Favê é o coworking que vocês atendem. Le Favê é isso, é o nosso coworking social aqui na Vila Torres. Bom, você fez um processo bem inverso do que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas tenta ir para cidades grandes, para os grandes centros. Você e seu marido, sua família se mudaram justamente para estar perto das pessoas que vocês atendem. E como que foi esse processo com você? Orgânico, eu nem percebi o que eu estava fazendo, eu só descobri que esse era um movimento doido quando me chamaram para dar uma entrevista sobre a minha vida. Eu falei, mas o que tem de interessante na minha vida? Aí quando eu fui respondendo as perguntas, que eu percebi que eu tinha pegado 2 crianças pequenas, largado um apartamento com churrasqueira na varanda, piscina, brinquedoteca, blá, 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 no condomínio, e me mudaram para a favela, né? Aí eu falei, nossa, é mesmo, é doido isso, né? Mas foi muito orgânico, foi muito natural, foi uma construção de aproximadamente 13 anos de relacionamento, vendo as dores, até a gente falar, não, cara, a gente vai ter que morar aqui, porque não tem jeito, a gente não vai entender o pensamento, as dores, as necessidades, a partir de um olhar de fora. Há muito pré-espaço-conceito dentro do nosso coração, apesar da boa intenção. Então, a gente acabou vindo para cá como consequência do serviço que a gente queria prestar para a sociedade. E se você pudesse voltar alguns anos e dar um conselho para aquela Giovana que alguns anos atrás resolveu largar o apartamento e se mudar para a comunidade, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela não ter medo, para ela não se preocupar com o que vai acontecer, mas se ocupar com o que ela tem que fazer no presente. Tipo, realize um dia de cada vez, mas realize. Não fique com medo de dar certo. Eu acho, inclusive, que a Youngers demorou muito tempo para virada de chave, porque eu sempre fui muito insegura. Vai que esse negócio dá certo. Networking. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ! Fernanda, a gente não tem patrocinadores. Networking. E se você hoje pudesse definir você mesma em uma palavra, que palavra que você usaria? Eu usaria? Eu acho que eu usaria... Putz, que situação, né? Eu acho que eu usaria a palavra borboleta. Borboleta, por quê? Porque eu era uma lagarta quando tudo começou. Entrei no meu casulo para lidar comigo mesma e saí de lá borboleta para voar com a Youngers, né? Então eu fiz, é sério isso, né? Muitos anos de terapia para entender por que eu estava com tanto medo, por que eu achava que as pessoas me julgariam, e isso era um problema para mim. E aí eu falei, cara, eu não devo nada para ninguém, não. As pessoas estão pagando meu boleto, é isso aí. Eu vou quebrar a cara, e errei muito. E tá tudo bem, né? O erro faz parte da jornada. Então, eu acho que eu me definiria borboleta. Que legal, que legal. Uma palavra bonita. Eu acho muito legal, porque eu acompanho bastante a sua rotina no Instagram, enfim, e eu vejo que você sempre tá animada, sempre tá disposta, trabalha ali absurdamente, tem família, tem criança, tem tudo em casa, e surge uma energia absurda. E eu olho isso muito como ter algo por trás, ter um motivo, ter um propósito. Por isso que até no começo do podcast eu falei que você, para mim, é um sinônimo de propósito, porque eu olho e falo, gente, isso aí tem que ser do coração, porque senão a gente não faz. Então, eu acho que se eu pudesse definir uma palavra, eu definiria como propósito. Ai, que lindeza, Fernanda, você tem toda a razão. Quem não tem motivo para sair da cama, não sai da cama, né? Sim. É bem isso mesmo. E ao longo dessa jornada, teve alguma frase, alguma citação, algo que você leu que tenha te marcado de alguma forma, assim, mais profunda? Tem várias. Acho que a primeira frase foi: o difícil a gente faz na hora, o impossível leva 5 minutos. E aí eu respirei fundo e falei, pô, depende de mim. A segunda foi o tio Ben, do Peter Parker: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu adoro essa frase também. Porque, né, gente, é tipo isso aí mesmo. Tem outra que fala assim: ninguém disse que era impossível, ela foi lá e fez. Então, são coisas que realmente aconteceram durante a minha jornada. Eu olhei para aquilo e eu percebi que não tinha como contar com as pessoas, porque nem todo mundo entende o que está dentro da nossa cabeça e do nosso coração.
Então, às vezes tem apoio, mas não tem realização. Quem realiza é a gente. Se a vontade é nossa, se o sonho é nosso, se sou eu que quero, entendo que essa é meu destino, meu legado, eu que tenho que ir lá levantar a bunda da cadeira e fazer o negócio acontecer, né? Então, é isso. E como descobrir esse legado? É uma pergunta um pouco difícil. Não é tanto, porque eu acho que a gente precisa se expor a muitas realizações. Não estou falando de ficar conversando sobre, estou falando de efetivamente experimentar. Hoje, a gente tem várias ofertas de voluntariado, por exemplo. Eu voto na pessoa se voluntariar em várias coisas diferentes, em asilo, escola para criança, hospital, creche, enfim, sabe? Você experimentar o serviço. A segunda coisa é a gente entender para onde o mundo está indo. A ONU ela fez uma grande pesquisa, ela concluiu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pô, dá uma lida neles, entende? Vai ver o que deles faz sentido para a sua vida e começa a experimentar alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Então, que é assim que a gente vai achando mais ou menos como que a gente faz para devolver alguma coisa para a sociedade de maneira geral. É bem isso. E se você pudesse, assim, dar um conselho para alguém que está totalmente perdido, perdido financeiramente, perdido profissionalmente, o que você falaria para essa pessoa? Ela não sabe por onde começar. Eu ia aquela historinha das duas palavras, né? Tudo passa. Tudo passa. Então, o melhor momento da sua vida passa, o pior momento da sua vida passa. A vida ela é feita de ciclos. Então, independente da situação que você esteja hoje, a primeira coisa é reconhecer que você está dentro dela. E se ela é caótica, então assuma, estou numa situação caótica. Quem está no caos, procura ajuda. Ninguém sai do caos sozinho. Então, procure ajuda. Essa ajuda pode ser uma ajuda profissional, essa ajuda pode ser uma ajuda familiar, essa ajuda pode ser uma ajuda de amigos, mas procure ajuda. Porque não tem como, né? Eu não vivo hoje sem a minha equipe, sem meu grupo de apoio, mentores, família. É muita gente que me suporta mesmo. E recomendo a mesma coisa. Eu não teria chegado até aqui se não fosse esse grupo, né? Então, se você hoje está achando que você está assim, só buscar ajuda. E a primeira coisa é profissional mesmo, né, gente? Se você precisa de uma terapia, respira fundo, vai para terapia. E se tá no caos e quer sair, saia. Não diga que quer sair. É aquela história, se a gente não tá bem com a gente mesmo, a gente não tá bem com o resto também, né? Exatamente. Então eu tenho um ponto de vista bem parecido, de olhar para você mesmo primeiro, tentar ficar bem, e aí as coisas aos poucos vão se ajeitando, você vai conseguir contribuir com o mundo de alguma forma. Isso. Outra coisa importante é ninguém tá bem, tá? A pandemia fez todo mundo ficar mal. Tá todo mundo meio doido, tá todo mundo ansioso, tá todo mundo correndo, tá demais. Então, reconhecer que a gente não tá bem é importante. E eu acho que é comum, todo mundo sofre com alguma coisa, né? O que a gente não pode é buscar ou achar que ficar no Instagram vendo a parte boa da vida das pessoas, que aquilo é puramente verdade, porque não é. Sim. Mas não é mesmo. As pessoas só postam lado positivo, né? Realmente. Só postam lado positivo. E então, mudando um pouquinho de assunto, o que você entende como fé? Fé. Que coisa, eu entendo como o que diz a Bíblia lá, né? A certeza das coisas que a gente não vê e a convicção dos fatos que a gente espera acontecer. Então, você pode ter fé em um monte de coisas, mas seria muito legal se tivesse em você primeiro, né? Se a gente tivesse essa convicção de que a gente está indo na direção certa, não de teimosia, porque a gente precisa ter coragem para seguir e a flexibilidade para mudar quando a gente descobrir que está no caminho errado. Sempre de ouvidos atentos, de olhos abertos, de coração sensível e de mente pronta para aprender, sempre. Mas a gente não pode perder essa convicção, né, de que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo nesse momento. Você acha que tem um pouco a ver com essa questão de a diferença entre insistência e persistência? Porque insistir talvez seja insistir em algo que você colocou na sua cabeça que você quer, e persistir seja se adaptar àquilo que talvez você não queira, mas mudar a trajetória no meio do caminho, não sei, algo nesse sentido.
É algo nesse sentido, sim. É bem isso mesmo, e é tão difícil hoje, porque a gente não sabe a linha, né? É tão difícil, acho que é na tentativa e erro que a gente vai encontrando os nossos limites. E todo mundo tem que entender quanto que vale a pena forçar a barra e quanto que você tem que soltar a corda e deixar aí, né? Deixa embora, porque não vai valer a pena, não vai te levar mais para lugar nenhum. Bom, já indo um pouquinho pro fim do podcast, eu te fiz várias perguntas, né, ao longo desse episódio, e eu queria saber que pergunta que a Giovana faria para ela mesma, se ela fosse se entrevistar. Eu sempre me pergunto, tá valendo a pena? Sempre pergunto, tá valendo a pena? É isso mesmo que você quer? É assim mesmo? Porque a gente precisa colocar isso na balança. Eu que sou mãe de 2, casada há tanto tempo, que tem casa, que tem empresa, e que hoje tenho centenas de pessoas que estão esperando uma boa palavra da Giovana, uma mensagem, alguma coisa, eu preciso olhar para isso e pensar, tá valendo a pena? É nesse caminho mesmo que eu queria estar indo? Enquanto a resposta for, tá valendo a pena, né? A gente segue. No dia que não tiver mais valendo a pena, ter a coragem de dizer, ok, gratidão pelo que passou. Que legal. Vou partir para um novo caminho. Que legal. Bom, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua presença. Gente, para quem não acompanha a Giovana, ela já fez um monte de coisa, ela já foi vice-candidata a prefeita daqui de Curitiba, já deu palestra na ONU, eu vi que ela foi indicada esse ano como prêmio de empreendedora social, né, da XP, então é uma mulher incrível que faz muita, muita coisa, vale a pena vocês seguirem, tanto ela quanto a Youngers, o projeto é muito legal, e por fim eu queria que você falasse um pouquinho como que as pessoas podem te achar nas redes sociais, achar a empresa de vocês também, como é que as pessoas fazem para ter esse contato, para entender um pouquinho mais o que vocês fazem. Beleza. A Youngers é Y na web, WEB, né? O Y na web, ele é site, é ynaweb.com.br, no Instagram é @ynaweb, no Facebook é ynaweb, no YouTube é ynaweb, é tudo ynaweb. Lá é para as pessoas que estão precisando gerar renda, pagar os boletos, que tem uma ideia massa, quero implementar alguma, corre lá, gente, porque tem muita coisa boa no ynaweb acontecendo. Nosso conteúdo é gratuito. Então é só consumir, é uma delícia. A gente abre turmas periodicamente, né, a partir do momento que a gente consegue os patrocinadores, de graça para quem precisa. Quem quer ouvir mais da Giovana, e eu tento contar um pouco dos bastidores do que acontece lá na ynaweb, o meu nome é com E, é Giovana Conte, então eu sou Giovana Conte no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, e lá a gente tenta contar um pouquinho das histórias de da onde que vem o conteúdo da Youngers, né? Tipo, por que isso está acontecendo? Por que a gente disponibiliza de forma tão concreta do lado de lá? Porque do lado de cá aconteceu alguma coisa, alguém me perguntou, alguém me falou, eu falei, vamos tendo insights. Então vale a pena seguir os dois. Deixar na descrição aqui para quem quiser acompanhar, e eu acho que vale a pena mesmo, até porque eu acompanho bastante, e eu acho o projeto incrível, bem, bem legal mesmo, e mais uma vez, estou muito, muito feliz de a gente ter feito essa gravação. Foi um prazer enorme para mim. E é isso. Uma honra. E hoje está saindo o resultado dos aprovados para a nova turma que começa amanhã. A gente está com o coração aqui ansioso. Eu vi os nominhos lá, já fico pensando, meu Deus, essa pessoa está vindo, que legal e tal. Então, gente, segue lá que vale muito a pena. Fernanda, foi um prazer imenso. Parabéns pela iniciativa, pelo podcast. Tamo junto, meu. Na hora que precisar, só dá um grito. Obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.